a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que os nossos corações e os nossos ouvidos estejam voltados ao Deus vivo de Israel nesta manhã, em nome de Jesus, glória a Deus, amém? Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais uma manhã, podermos estarmos aqui reunidos, ó Pai, como corpo diante da tua doce e santa presença. Eu peço, Pai amado, Pai querido, que o Senhor comece, em nome de Jesus, a dar ordem aos teus anjos para que eles vão, Senhor, eles possam ir até as casas, ó Pai, aqui representadas, aos lugares do qual eles se encontram escutando esta live, do qual o Senhor transforme o ambiente, Pai, em nome de Jesus. Cai por terra toda a opressão, Pai, cai por terra, Pai, toda a resistência demoníaca, cai por terra, Senhor, em nome de Jesus, todo impedimento, Pai, tudo aquilo que tem se movimentado para que o teu filho, a tua filha, Senhor, não consiga, papai, desfrutar deste momento de devocional, deste momento de comunhão, Pai, com os irmãos e principalmente contigo, Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que toda preocupação também é anulada do nosso meio. Visita, Pai, cada coração, tira cada dor, Pai, tira angústia, tira ansiedade. Pai, em nome de Jesus, o desespero agora, Pai, dá lugar à calmaria que vem do Senhor. Em nome de Jesus, que as mentes que estão agitadas, Pai, que as mentes que estão como um turbilhão de pensamentos comecem a ser ordenadas agora, Pai. Que venha a ordem do Senhor, a ordem do Espírito Santo sobre essa mente e que essa pessoa consiga, papai, em nome de Jesus, descansar durante esta live e, consequentemente, também, Pai, tendo a plena certeza de que quem está no controle de todas as coisas é o Deus vivo de Israel. Pai, controla as emoções, visita, Pai, cada coração, tira a ansiedade, cai por terra toda resistência, Senhor, de receber e absorver, Pai, a palavra que é liberada do mais altos céus. Doce amigo Espírito Santo, eu entrego o domínio desta live nas tuas mãos. Que seja o Senhor o pastor presidente. O Senhor é quem tem total liberdade. O Senhor é quem tem total autoridade. Eu sou apenas, Pai, um instrumento. Meu esposo é apenas um instrumento. Passo matenais nos nossos lábios. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa tudo aquilo, Senhor, que possamos ter cometido de forma consciente ou inconsciente diante da tua doce e santa presença, Pai. Pai, nos usa, Senhor, com poder e autoridade, Senhor, sobre a vida dos nossos irmãos e sobre as nossas próprias vidas, Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que é levantado um escudo de proteção agora sobre esta live. Eu declaro, Pai, que o Senhor torna os nossos inimigos, Pai, os opositores do Deus vivo de Israel, totalmente cegos, surdos e mudos. O Senhor traz confusão ao arraial do inimigo. O Senhor apaga o nosso rastro, o Senhor apaga o nosso cheiro. Os umbrais celestiais de onde está acontecendo esta live são selados agora com o sangue do Cordeiro. E nós amarramos todo principado, potestade e dominadores locais. Pai, todo o trabalho de magia seja desfeito, toda oração contrária seja anulada, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que hoje, Pai, em nome de Jesus, o inferno retrocederá da vida deste homem, da vida desta mulher, de cada ministério aqui representado, de cada família representada, Pai. Em nome de Jesus, nós tomamos posse, Pai, daquilo que é nosso por direito e por herança, Senhor. Em nome de Jesus, que os teus anjos de guerra permaneçam acampados ao nosso favor, ao nosso lado, guerreando e lutando por cada um de seus filhinhos, Pai. Derrama sobre nós também, Senhor, o espírito da sabedoria. Traz a revelação da letra, daquilo do que está por trás de cada palavra, ponto e vírgula. Porque cada letra, Pai, fala ao nosso espírito. Em nome de Jesus, nenhuma semente lançada por ti, papai, vai ser desperdiçada. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Nadir. Bom dia. Alcione, amém. Rosilda, Verônica, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. William, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tânia, bom dia. Patrícia, Tati, glória a Deus, aleluia. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos mais um dia aqui. Vamos ler hoje
Para quem está aqui de primeira vez, estamos fazendo os nossos devocionais no Antigo Testamento, de segunda a sexta-feira às 7h45. Estamos fazendo a leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 16, e Deuteronômio, capítulo 17, se assim o Senhor nos permitir irmos até hoje, amém? Glória a Deus, bom dia, Daniele, bom dia, Cléo. No final da live, povo de Deus, eu vou compartilhar algo que o Senhor pediu para mim fazer, e quem quiser fazer também, sinta-se à vontade, tá? Mas depois eu explico o que é, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, Deuteronômio, capítulo 16. A celebração da Páscoa. Guarda o mês de Abibe e celebra o Pessá, a Páscoa do Eterno, o teu Deus. Porquanto foi numa noite do mês de Abibe que Yahvé, teu Deus, te libertou e te fez sair do Egito. Sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor, o teu Deus, um animal dos teus rebanhos de bois ou ovelhas, no local que Yahvé escolher para a habitação do seu santo nome. Não comerás pão levedado, feito com fermento, mas durante os 7 dias de celebração comerás tua oferta como matzá, ázimo, o pão sem levedo, não fermentado, o pão que faz recordar a aflição, pois foi às pressas que deixaste a terra do Egito, a fim de que em todos os dias da tua vida te lembres da época em que abandonaste o Egito. Amém? Então, para quem tinha dúvida do porquê que se come parece uma bolachinha, né, o matzá. O matzá, ele parece aquelas bolachas bem fininhas. Então, para quem tinha dúvida do porquê que não se come o matzá, porquê que não se come o pão com fermento, tá aqui a resposta. Então, se você tá aí com a sua Bíblia, grife aí o versículo 3, amém? Versículo 4. Durante 7 dias não permitirás que seja encontrado fermento em todo o teu território, e da carne que tiveres sacrificado na tarde do primeiro dia, nada deverá sobrar para a manhã seguinte. Não poderás sacrificar a Páscoa em qualquer das cidades que Yahvé, o teu Deus, te concederá, mas exclusivamente no lugar que o próprio Yahvé, teu Deus, tiver escolhido, para aí fazer e residir o seu nome. Sacrificarás o cordeiro de Pessá, da Páscoa, à tarde e ao pôr do sol. Comerás no tempo determinado em que saíste do Egito, e o grelharás, e o comerás no local específico que o Eterno teu Deus determinar. Ao raiar do novo dia, voltarás e irás para as suas tendas. Durante 6 dias comerás pães ázimos, sem fermento, e no 7º dia haverá uma solene reunião geral, em honra a Yahvé, o teu Deus, nenhum trabalho realizarás. Então aqui foi as ordenanças daquilo que a gente já viu desde lá, amém? Do livro de Levítico, do Êxodo, que foi quando o Senhor estipulou a primeira Páscoa, amém? Os judeus fazem esse tipo de Páscoa até hoje. Então a nossa Páscoa ela é comemorada totalmente diferente da forma como é descrita na palavra. Mas eu posso fazer a Páscoa desse jeito? Pode, nada te impede, ok? Você pode viver a Páscoa, celebrar a Páscoa exatamente como está descrito aqui. Tem religioso que pega e fala assim, mas nós não somos judeus, mas nós fomos inseridos, enxertados na videira verdadeira que é Cristo, que era judeu. Então, nada te impede de você fazer de acordo com o que está na palavra, ok? Porque o que é a Páscoa, povo de Deus? Todos nós sabemos que a Páscoa é o quê? A ressurreição de Cristo. É o ato do Senhor se ascender aos céus e voltar ao Deus vivo de Israel, ok? É celebrar, é para que a gente possa lembrar todo o tempo, o ano inteiro, amém? Todos os anos, de onde o Senhor veio e para onde ele voltou. Isso é a Páscoa, ok? Então vamos lá. Versículo 9. A festa das colheitas ou semanas. Contarás 7 semanas. A partir do momento em que lançares a foice no hómer, nas espigas, começarás a contar 7 semanas. Celebrarás então a festa de Shavuot, das semanas, em honra de Yahvé teu Deus. A oferta espontânea que tua mão fizer deverá ser proporcional ao modo como o Senhor, o teu Deus, te houver abençoado. E te alegrarás na sua presença de Yahvé teu Deus, tu, teu filho e tua filha, teu servo e tua serva,
o levita que vive em tua cidade, o estrangeiro, o órfão e a viúva que igualmente vivem no meio de ti, todos no lugar em que o próprio Yahvé, o teu Deus, houver designado, para aí fazer-se assentar ao seu santo nome. Lembra que foste escravo e peregrino no Egito, e cuida de obedecer fielmente todos os decretos. Povo de Deus, uma coisa que o Espírito Santo pede para mim falar. Existem pessoas que não conseguem celebrar a vida com alegria. Tudo que o Senhor pede para que a gente faça, a gente precisa fazer com alegria, ok? Então, se você está ofertando na casa do Pai, faça com alegria. Se você está adorando, faça com alegria. Tudo que você for fazer diante da presença de Deus, faça com alegria. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é alegre. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus é alegria pura. Jesus, ele dançava, Jesus, ele ia para festas. No entanto, que o primeiro milagre de Jesus foi exatamente no lugar onde estava celebrando o quê? Que tinha muita alegria. Que foi onde ele transformou a água em vinho. Então, o que Satanás está fazendo, povo de Deus? Roubando a alegria das pessoas. A gente está vivendo de forma muito mecânica e as pessoas não têm mais alegria na vida. As pessoas não fazem mais nada com alegria. Está tudo mecânico. E o Senhor quer resgatar a alegria. Faça tudo com alegria. Se você for orar, ore com alegria. Ai, mas eu estou passando por dificuldade. Todos nós vamos passar. Todos. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque ele já venceu o mundo. A gente precisa parar de fazer as coisas mecânicas e precisamos bloquear Satanás de roubar a nossa alegria. A nossa alegria. Faz 2 noites, povo de Deus, que eu oro de madrugada e eu sinto uma opressão muito forte, do qual tem mexido com as emoções. Eu acordo com uma tristeza que eu sei que não é minha. Eu não sei se tem mais alguém passando por isso, mas eu passo o dia inteiro, eu estou vivendo debaixo de uma opressão, do qual eu sinto uma tristeza que não é minha. Eu sei que não é, porque eu não tenho motivo para estar alegre, para estar triste. Eu estou passando por momentos de dificuldade, todos nós estamos passando por alguma coisa, nós vamos passar, mas eu tenho alegria. Então, o que está acontecendo, povo de Deus? E eu quero que você esteja atento e alerta, porque eu vou dizer aqui. A semana passada foi feito um trabalho muito grande sobre essa nação. E as pessoas que não conseguem, que não vão conseguir discernir o que está acontecendo, vai começar a achar que está entrando naquela doença, sabe? Que faz a pessoa ficar sem vontade de nada. Ah, eu acho que eu estou começando a ficar doente. Acho que eu estou começando a ficar com aquela doença que começa com D e termina com São. Então, vigie, estejam alertas. Esse tipo de tristeza que você está sentindo não é tua. E deixa eu te falar, às vezes o homem não vai sentir. Porque ele é blindado? Não. Mas por que a mulher sente mais do que o homem? Porque nós somos mais sensíveis ao mundo espiritual. Então, se você tem gente que não vai sentir, porque ela é um pouco mais fechado ao mundo espiritual. Mas para quem já tem um certo nível de profundidade no mundo espiritual, você vai perceber que está acontecendo algo. E deixa eu alertar você, você não está com nenhum tipo de problema nas suas emoções e nem no seu psíquico. É extremamente espiritual. É extremamente espiritual, ok? E aí eu vou contar já para vocês qual foi a estratégia que o Senhor me deu. O Senhor já tinha falado para mim que era para mim começar um jejum. Então, eu comecei nessa madrugada. Quem quiser entrar, gente, entre, ok? Eu comecei nessa madrugada a fazer o jejum de Daniel. Por quê? O jejum de Daniel, ele traz muitas coisas no mundo espiritual. Muitas coisas. E uma delas é o quê? A gente consegue adquirir, mas tem que ter uma prática de oração contínua. E depois, no final da live, eu vou explicar para vocês como que vai funcionar. Não é um jejum fácil. Não é simplesmente, ok, fazer uma oraçãozinha e tá pronto. Por quê? O jejum de Daniel, ele te dá autoridade para você destronar principado e potestade.
E é exatamente o que está regendo sobre esta nação. Então, se você está sentindo que você está debaixo desse ataque espiritual, do qual as suas emoções estão sendo, está querendo ser roubado, e você acorda com a vontade de chorar, você passa o dia com uma angústia que não é tua, às vezes Deus está te chamando para você fazer algo novo. Ok? Então, essa foi uma estratégia que o Senhor me deu. Por quê? Já são 2 noites. Eu não ia fazer esse jejum agora. Eu ia fazer esse jejum mais para frente, mas o Senhor falou, não, comece agora. Comece agora, porque eu falei, eu acordava de manhã, eu falava para o meu marido, não tem motivo de eu estar triste, não tem motivo. Eu falava, essa dor não é minha. Aí o meu marido, não, mas às vezes vai aparecer alguém na live. Eu falava, não, não é. Está sobre o ambiente, está sobre o Brasil, está sobre esta nação. Foi lançado algo muito forte, muito poderoso, mas o mais poderoso é o Deus vivo de Israel. Então não cai nessa paranoia de que você está ficando doente, de que você está passando por problema emocional. Isso é extremamente espiritual. E eu posso falar para vocês, povo de Deus, vocês vão ver a quantidade de pessoas que vão começar a falar, eu estou tomando remédio para ansiedade. Eu estou tomando remédio para doença que começa com D e termina com são. Ok? Então estejam atentos, tenham discernimento. E depois eu vou falar tudo que o Senhor pediu para esse jejum. Então vamos lá. Versículo 13. A festa das tendas ou tabernáculos. Celebrarás também a festa de Sucote, das tendas, durante 7 dias. Após ter recolhido o produto de tua eira, separado os cereais da palha e de ter esmagado todas as uvas e olivas dos teus lagares. Alegra-te nesta grande festa com teus filhos, as tuas filhas, os teus servos e servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem nas tuas cidades. Durante 7 dias festejarás em honra ao Senhor, o teu Deus, no local que Yahvé te tiver indicado. Pois o Eterno, teu Deus, vai te abençoar em todas as tuas colheitas e em todo o trabalho das tuas mãos, com o objetivo de proporcionar plena felicidade na terra. 3 vezes por ano, todos os homens de Israel deverão comparecer diante de Yahvé teu Deus no lugar que ele houver escolhido. Na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa das tendas. E ninguém se apresente de mãos vazias diante de Yahvé. Cada um traga a sua dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o teu Deus. Então aqui, o Senhor fala. É por isso que tem pregadores, que pregam até os dias de hoje exatamente isso daqui, que nós não podemos nos apresentar de mãos vazias diante do Senhor, ok? Que tudo que o Senhor nos conduz, que nos permite ter, que Ele conduz até as nossas mãos, volta para Ele. Porque na palavra diz que tudo vem dEle e tudo volta para Ele, ok? Aí muitas vezes a pessoa pega e fala assim, mas eu não tenho. Você tem algo muito precioso que você pode dar nas mãos do Senhor. Às vezes a gente não tem nada físico, mas tem algo que o Senhor, Ele quer meu e seu todos os dias. E se você decidir entregar, vai ser a maior oferta que Ele vai ter sua. É o teu coração. O fato de você não chegar de mãos vazias no Senhor, não está atrelado a bens, não está atrelado a dinheiro. Mas entrega o teu coração ao Senhor. Fala, Senhor, hoje eu não tenho, mas eu tenho o meu coração e eu oferto o meu coração. Oferta o teu coração ao Senhor todos os dias. Não chega na presença de Deus de qualquer jeito. Fala, Senhor, hoje a minha oferta é o meu coração, a minha vida eu oferto a Ti. É uma oferta. E entenda que a partir do momento em que você ofertar a sua vida e o seu coração a Ele, não mais te pertence ela. É forte? É. Só que aí você vai viver literalmente o que Paulo está dizendo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vontade já não era importante. O que importa é a vontade de Deus sobre mim. Então, quando a gente entrega o nosso coração como uma oferta de sacrifício ao Senhor, quem manda nele é Deus. Quando a gente entrega a nossa vida como uma oferta de sacrifício ao Senhor, quem manda na nossa vida e determina os passos do qual nós vamos caminhar é Deus. Ok? Aí eu vou falar outra coisa.
Às vezes o inimigo coloca pensamentos assim. Mas aí eu vou viver só a vontade de Deus e a minha vontade. Porque eu sei que Satanás lança esse tipo de pensamento. Mas e a minha vontade? A tua vontade muitas vezes é enganosa, mas a vontade do Senhor não. Porque a palavra do Senhor diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por que você quer tanto viver a tua vontade? Por que deixas de viver a vontade de Deus para viver a sua vontade? A sua vontade levou você a viver, às vezes, no lugar que você está. E eu sei que é pesado isso, mas o Espírito Santo está botando isso na minha boca. Por que luta tanto? Mas e a minha vontade? Mas a gente tem o livre-arbítrio. Eva também tinha o livre-arbítrio, olha o que ela fez. Então, a partir do momento em que a gente entrega o nosso coração como uma oferta ao Senhor, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E qual é o medo de você viver a vontade de Deus para a sua vida? Por acaso você acha que Ele vai tirar a sua vida? Que Ele vai fazer com que você sofra? Não é Deus que faz a gente sofrer, é a gente. Não é as escolhas dele que faz a gente se perder no mundo, é as nossas escolhas. Eu garanto para você que se todos nós tivéssemos andado de acordo com a palavra, nós estaríamos bem, sem nenhum tipo de problema. O problema é que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e não aceita a vontade de Deus. Qual é a pessoa que quer viver plenamente a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus pra gente, povo de Deus, vai te privar de muita coisa que traz prazer pra tua carne. Só que a carne, ela traz o quê? Morte. O espírito é vida, a carne é morte. Então não há mais tempo, povo de Deus, de querer viver somente pelas nossas vontades. Então eu não posso ter sonhos? Deve. Mas os teus sonhos devem ser os sonhos de Deus para você. Porque entenda algo, o Senhor pode fazer com que o seu sonho realize, só que lá na frente vai virar um pesadelo. Então não culpe o Senhor por isso. Porque Ele é um Deus tão bondoso que Ele permite você viver as suas escolhas. Só que Ele também permite, porque Ele é um Deus justo, de você viver as consequências das suas escolhas. Então seja sábio e maduro, sábia e madura o suficiente de falar: Senhor, que os meus sonhos sejam os teus sonhos. E que os nossos sonhos se coincidam. Caso contrário, que o teu prevaleça. Porque eu conheço muitos testemunhos de vida e que o Senhor permitiu que se cumprisse a vontade permissiva dele e a pessoa colheu as consequências dessa vontade. Porque Ele é Deus para que você tenha a liberdade de fazer o que você quiser. Só que Ele também é Deus de fazer com que você colha as consequências dessas decisões suas. Ok? Versículo 18. Os juízes e suas obrigações. Estabelecerá juízes, policiais e escribas em cada uma das cidades que Yahvé, o teu Deus, vai dar para as tuas tribos. Eles julgarão o povo com justiça e equidade. Não perverterás o direito, não farás acepção de pessoas, e nem aceitarás suborno, pois a corrupção cega até os olhos dos sábios juízes, e prejudica a causa dos justos. Busca única e exclusivamente o justo direito, a fim de que vivas e herdes plenamente a terra que o Senhor, o teu Deus, te concede. Então aqui está uma boa resposta para quem pergunta: como que pode uma pessoa ir defender um traficante? Como que pode uma pessoa defender um assassino? Como que pode uma pessoa estudar direito e defender pessoas que fazem maldade com criança? Todos têm direito. É Bíblia. Isso aqui é Bíblia. Todos têm direito. Porque vamos lá. Por acaso pode a pessoa não se arrepender do que ela fez? Então, uma pessoa que ela cometeu um ato errado, né? Ela foi lá né? Acabou com a vida de outra pessoa. Ela vai ter que conviver com aquilo eternamente e ela não pode se arrepender do ato? Então, ela não tem direito de ter alguém que a o defenda? Ela não tem direito de se arrepender?
Se fosse assim, a gente também não poderia ter. Porque todos nós fizemos alguma coisa errada. Todos nós, em algum momento da vida, teve papel de tranqueira, como diz o meu pai. Foi um tranqueira na vida. E hoje nós mudamos. Hoje nós fomos transformados. Se fosse assim, a gente também não poderia ter a segunda chance. Então, por que aquele fez, não pode? E se ele se arrependeu verdadeiramente? A gente precisa viver a palavra e olhar com os olhos de Cristo, com os olhos de Deus. Parar de ter visão humana. Porque a visão humana é corrompida, Aida. A visão humana não age com misericórdia. A visão humana quer viver de fazer justiça pelas próprias mãos. Fazendo com que o outro não tenha, privando o outro de ter direito de arrependimento. Se fosse assim, a gente também não deveria ter o direito do arrependimento. Nós iríamos continuar nas coisas erradas do mundo. Então o Senhor estipulou isso daqui, exatamente o quê? Não perverterás o direito, não farás acepção de pessoas. Quando o Senhor fala para não fazer acepção de pessoas, ele está dizendo, todos têm direito ao arrependimento. E isso aponta lá para Jesus. No entanto, que quem inaugurou o céu foi quem? Justamente um bandido, para que essa palavra aqui, amém? Se cumprisse. Ele poderia ter levado um sacerdote que talvez não tivesse se corrompido, ou que tivesse se corrompido ali com Caifás. Ele poderia ter levado um oficial romano. Mas não. Ele levou quem? Um bandido. Ele levou um bandido para mostrar que todos podem ter direito ao arrependimento e a um advogado, porque o nosso advogado fiel é quem? Jesus. Então, todos têm direito. Todos. E eu sei que a maioria das pessoas, que nem a Margarete colocou, a maioria das pessoas pegam e falam, mas nossa, como que pode uma pessoa aceitar uma causa dessa aí e defender bandido? Gente, Jesus morreu por pior dos piores homens. Não foi só por mim e por você. Todos têm direito ao arrependimento, todos têm direito à defesa. Porque Deus acredita que ele pode se converter, Deus acredita que ele pode se arrepender das coisas. Todos nós temos direito a uma segunda chance. Todos nós. Todos. Então a gente precisa viver literalmente Cristo e parar de olhar com o olho de julgamento. Todos nós temos direito. Se a pessoa vai se arrepender ou não, aí é ela e Deus, mas quem somos nós para julgar? Exatamente, eu só nasço para justo e injusto. Deus é Deus para todos. Para todos, todos têm direito. Não farás acepção de pessoa e nem aceitarás suborno. Pois a corrupção cega até os olhos dos sábios juízes. Gente, é daqui que sai. Tudo que nós vivemos no mundo hoje tem base da palavra. O judiciário tem base da palavra. Todo fórum que você vai tem uma cruz. Pode reparar. Todo fórum que você entra tem uma cruz lá. Porque muita coisa é tirado da palavra. As leis, elas vieram. Quem estipulou as leis? Deus. O homem só foi aprimorando. Então, tudo é proveniente do Senhor. Amém? Advertência contra a idolatria. Assim, não erguerás, estelas ou postes ao culto da deusa Será, a Baal ou qualquer outro deus além do altar que construíras em adoração a Yahvé, o teu Deus. E não levantarás nenhuma outra coluna sagrada, porquanto o Senhor nosso Deus detesta todos os ídolos pagãos. Ok? Não vou conseguir ficar até o final. Eu vou mandar no grupo depois, tá? Depois eu vou mandar tudo bonitinho no grupo, como que vai funcionar, tá bom? Porque eu sei que tem pessoas que não vão conseguir entrar aqui na live. Eu vou mandar lá no grupo, fique em paz, tá bom? Então vamos lá. Aqui o Senhor falou de forma muito clara, né, e sucinta aqui, muito objetiva, porque nós não devemos prestar culto a Deus Aserá e a Baal, isso daqui entre qualquer outro tipo de Deus, ok? Nenhuma coluna sagrada, nada. Capítulo 17. A idolatria é condenado o idólatra é condenado à morte. Então vamos lá. Nunca sacrificarás
para Yahvé teu Deus um touro ou uma ovelha com defeito ou qualquer imperfeição grave. Este tipo de atitude seria detestável para ele. Se um homem ou uma mulher que vive numa das cidades que Yahvé teu Deus te dará for encontrado fazendo o que é reprovável aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança e assim desobedecendo os mandamentos que hoje te proclamo, para servir a outros deuses e prostrar-se perante eles, ou diante do sol, da lua, ou diante das estrelas do céu. Se isto for denunciado a ti, ou se tu ouvires, primeiro farás uma acurada investigação. Se ficar comprovado, se for verdade que uma tal abominação como esta foi cometida em Israel, então farás sair para as portas da cidade o homem ou a mulher que cometeu este pecado tão escandaloso, e apedrejarás o culpado até a morte. Contudo, é preciso que haja menos duas testemunhas para que uma pessoa seja condenada à morte. Ninguém pode ser morto se houver somente uma testemunha. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à execução, e depois as mãos de todo o povo. Deste modo, eliminarás o mal do meio de ti. Isso daqui foi exatamente o que aconteceu com a mulher adúltera, ok? A mulher adúltera, ali, ela foi colocada diante da roda, e ali Jesus veio e interveio por ela, porque ela estava ali debaixo de uma condenação, de um decreto de morte. Então, a mulher adúltera estava ali e tinha duas testemunhas que estavam acusando ela de adultério, ok? Só que aí Jesus veio e interviu sobre ela. Jesus veio e disse o quê? Escreveu lá na terra, e aí falou, aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E assim, todos os acusadores daquela mulher partiram e somente ficou ela com ele. E o Senhor disse o quê para ela? Vai e não peque mais. Ok? Então, isso daqui é o que aconteceu lá no Novo Testamento. Agora, uma outra coisa. O idólatra é condenado à morte. Vamos trazer agora para o âmbito espiritual que eu e você já conhecemos. Jesus morreu por mim e por você. E a maioria de nós éramos idólatras antes de conhecer e reconhecer Cristo como nosso suficiente Salvador. Aquela pessoa que não renuncia aos seus ídolos e não aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, ele está condenado à morte eterna. Hoje não tem mais a condenação através de apedrejamento, hoje não tem mais a condenação da pessoa, perder a vida por qualquer outro tipo de forma. A única forma que a pessoa vai fazer com que ela perca a vida e ela seja condenada à morte é o quê? Se ela não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, se uma pessoa decidir continuar na idolatria, se a pessoa não aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, ela vai ter uma morte eterna. Ela não vai ter uma morte física. Alguns vão ter, ok? Que a gente já viu que algumas vezes acontece. Mas a maioria vai ter uma morte o quê? Eterna, espiritual, ok? Versículo 8. Isso, ídolo pode ser qualquer coisa que colocamos. Exatamente. É isso mesmo, até da nossa família. Pode ser filho, pode ser marido, pode ser qualquer coisa. Pastor. Hã? Meu marido está falando que já viu Deus. Conta o testemunho. Bom dia. Bom dia, paz. Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Uhum. Gente, você vê que é tão forte isso, como a Elaine tá falando. Eu conheci, tá? Isso não foi algo que me contaram, não. Eu conheci as pessoas. Conheci um casal e eles já tinham um filho mais velho e, consequentemente, eles tiveram mais um. Só que eles começaram a sumir da igreja. Gente, eu quero que vocês entendam que isso não tem a ver com estar frequentando a igreja, tá? Mas eles tinham uma responsabilidade. Eles começaram a abandonar essa responsabilidade, acho que, se não me engano, de liderança.
E o pessoal ia atrás deles perguntando: ah, mas você não foi, tá tudo bem? Não, é por causa do menino, é por causa da criança. E eles não iam por causa do bebê, tudo era o bebê, tudo era o bebê, tudo era o bebê, tudo era o bebê, até que Deus recolheu. Então, assim, se eu coloco algo que tá como barreira, na verdade, para fazer qualquer coisa para Deus, Deus vai recolher aquilo, ele vai tirar do caminho. E assim, eles têm consciência que eles pegaram e transformaram aquela criança num ídolo, se tornou, como se diz assim, como posso usar a palavra correta? Quando você pega algo e faz, como tornasse ele seu Deus, sabe? E Deus recolheu. Hoje eles continuaram com o primeiro filho, não teve mais nenhum outro, e Deus tirou esse filho. Porque eles começaram a colocar a criança acima de tudo, até mesmo da obra, das coisas de Deus. Uhum. O emprego, eu conheci pessoas que perderam o carro, Deus deu o carro, depois fez o carro se transformar acima de Deus, Deus fechou todas as portas de um modo que a pessoa não conseguiu continuar mais com o carro. Entenderam? Até o ministério pode se tornar seu ídolo. Até o teu chamado pode se tornar o teu ídolo. Então, Michele, como que o ministério pode me tornar o meu ídolo? Você se acha o super poderoso, a super poderosa, acha que tipo assim, nossa, gente, tô de boné. Deus abençoe. Amém? Então, assim, a pessoa acha que o ministério dela é o super ministério e esquece que o ministério não é nosso. Não sou eu que tenho o ministério, é o ministério que me tem. Então, às vezes, a pessoa também torna o ministério um ídolo seu. Um objeto de quê? Uma coisa de idolatria. Porque, às vezes, a pessoa esquece que tem família e fica só fazendo as coisas de ministério. E esquece também e tira o Espírito Santo de Deus de cima da autoridade do ministério. E se acha como se fosse a quarta pessoa da Trindade dentro do ministério. É uma idolatria. Tem pessoas que idolatram o ministério. Tem pessoas, tem pastores que tá vendo que o negócio não tá indo, que Deus não tá aprovando, e a pessoa fala, não, a igreja é minha vida. Ei, não é a igreja que tem que ser a sua vida, é Cristo que tem que ser a sua vida. Não é, você não tem que viver para o ministério. Não é assim que funciona. Jesus não morreu para a gente ter um ministério. Jesus morreu para que a gente tenha vida. E a partir da vida que foi em nós, nós vamos lá e vamos exercer o ministério que ele colocou sobre a nossa vida. E tem gente que pega e faz o quê? Que idolatra o ministério, que idolatra chamado. Tem pessoa que coloca o chamado acima de todas as coisas. Não, porque eu tenho um chamado, eu tenho um chamado. Não, não sou eu que tenho um chamado, é o chamado que me tem. Então, isso a gente precisa tomar muito cuidado. E isso acaba trazendo o quê? Morte espiritual. Ok? Versículo 8. O juízo dos casos mais complexos. Quando tiveres que julgar uma causa que te pareça demasiado difícil, casos complexos de homicídio, pleitos, lesões mortais ou causas controvertidas em tua cidade, levanta-te-ás e subirás ao lugar que Yahvé, o teu Deus, houver escolhido. Irás então até os sacerdotes, levitas e o juiz que estiver em função naqueles dias. Eles investigarão e te anunciarão a sentença. Agirás absolutamente de acordo com as instruções que transmitirem deste lugar que o Senhor houver designado. Cuidarás de realizar tudo conforme todas as orientações. Farás segundo a ordem que te derem e de acordo com a sentença que te anunciarem, sem te desviares nem para a direita ou para a esquerda da palavra que eles te houverem comunicado. O homem que agir com arrogância, não obedecendo o juiz ou ao sacerdote, que está ali para servir unicamente ao Senhor, o teu Deus, deverá ser morto. Deste modo, extirparás o mal do meio do povo de Israel. Assim, todo o povo temerá e não ousará mais agir como presunção e rebeldia. Versículo 14. Os deveres dos reis governantes. Quando tiverdes adentrado a terra que o Senhor, o teu Deus, te concede, tomado posse dela e nela habitares e pedires, quero estabelecer sobre mim um rei, como todas as outras nações que me rodeiam, deverás estabelecer sobre ti um rei, que tenha sido escolhido pelo Senhor teu Deus.
é um dos teus irmãos que escolherás para governar sobre ti. Não poderás nomear um estrangeiro que não venha dentre os teus próprios irmãos israelitas. Aqui o Senhor já estava falando o que ia acontecer lá na frente, ok? Porque aqui Israel passou um bom tempo sem ter nenhum rei. Ficou somente ali sobre o governo dos profetas. Então, passou um período muito grande de anos, mas aqui o Senhor já estava deixando uma ordenança para eles. Vai chegar um momento, isso aqui é profético, é profecia, ok? Então ele falou aqui, vai chegar um momento em que vocês vão querer um rei. E quando esse momento chegar, aí ele fala, vai ter que ser assim, vai ter que ser aquele jeito, vai ter que ser daquele outro jeito. Então o Senhor aqui, ele já estava falando algo que iria acontecer lá na frente, através de Moisés, ok? Ele, porém, não deverá multiplicar muitos cavalos para si, nem fará com que o povo retorne ao Egito para aumentar sua cavalaria, pois o Senhor ordenou, jamais voltareis por este caminho. Que o rei não tome para si muitas mulheres. Olha aqui, versículo 17. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, povo de Deus, de Gênesis a Apocalipse, prestando atenção em cada detalhe. Porque olha uma ordenança que o Senhor disse aqui, versículo 17. Que o rei não tome para si muitas mulheres, para que seu coração não se desvie da sabedoria, e que não arrecade excessivamente prata e ouro para si. Então vamos lá. Saul foi um rei que ele não teve muitas mulheres. A gente vai ler depois, mais para frente, a história de Saul, que foi o primeiro rei que Israel ali teve. Ele foi um cara que ele teve uma mulher e 4 filhos, se eu não me engano. Eu acho que é. Uma mulher e 4 filhos. A partir de Davi, esse versículo 17 aqui já parou de ter. A partir de Davi, a coisa já começou a ficar muito louca. Só que Saul não teve muitas mulheres, mas o que ele fez? Ele começou a juntar muito ouro e muita prata para si. Foi aonde foi a queda de Saul. Porque o coração dele se desviou da sabedoria, ele perdeu o espírito que estava sobre ele. Então, às vezes, a gente não entende a Bíblia porque pula passagens, e a gente não pode pular. Porque foi o Senhor que disse que o rei não tome para si muitas mulheres, para que seu coração não se desvie da sabedoria, e que não arrecade excessivamente prata e ouro para si. E aonde que o espírito maligno entrou sobre a vida de Saul? Quando ele foi lá e matou o rei, amém? Ali, acho que de Gog, que eu não me engano, se eu não me engano, e o Senhor falou para ele que todas as coisas daquele reinado era anátema, era o quê? Amaldiçoado, que era para ele não trazer nada para dentro do arraial dele. Só que ele escutou? Não. Ele pegou e além de pegar todos os despojos da guerra, ele ainda levou o rei, que era um vidente, que tinha parte com os espíritos malignos, e levou para dentro do palácio, levou para dentro do arraial dele. E ali o cara foi lá e fez o quê? Liberou um espírito maligno sobre ele. E ali ele perdeu a presença do espírito. Por quê? Porque ele não seguiu algo que foi dito lá no passado. Passou anos, que foi passado de geração em geração. Mas quando Samuel foi lá e ungiu Saul, a gente vai ver que ele deu todas as ordenanças. Só que o que acontece? O poder cegou, o poder foi lá e sufocou a voz do Deus vivo de Israel. Então a gente precisa tomar cuidado com o quê? Com o poder. Para que eu e você quer poder? Se tem alguém aqui que deseja ser poderoso, por que você quer poder? Por que você quer ter autoridade? Qual é a intenção do teu coração? Porque tem um monte de gente que quer ser reconhecido em algo, quer estar em um cargo alto dentro da empresa, quer ser visto em cima de um púlpito. Mas por que você quer poder? Por quê? E aí a gente vai ficar com essa pergunta, para que a gente possa refletir. Quer cargo para quê? Quer subir dentro da empresa para quê? O que está movendo ainda dentro de você? Porque o poder, povo de Deus, ele antecipa a queda.
E quanto mais alto você vai, maior vai ser o tombo. Quanto mais alto a gente subir, mais a gente vai fazer o quê? A gente vai levar um capote bonito. E o Senhor nos ensinou o quê? Porque para ser o maior, a gente tem que ser o menor. Então vamos lá, versículo 18. Quando ascender ao trono do seu reino, mandará escrever num rolo, para seu estudo pessoal, uma cópia da Torá, a lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Então aqui, povo de Deus, Saul, vamos lá, que depois a gente vai ler isso daqui lá na frente no livro de Reis. Todo rei, ele sabia exatamente o que podia e o que não podia, porque o Senhor já sabia lá na frente o que ia acontecer. Então, eu sei que eu vou levantar um cara, mas ele vai se perder no meio do caminho, e para não ter desculpa, todo o reinado vai ter que ter uma cópia da Torá, vai ter que ter um pergaminho escrito com as leis. Então ele não vai poder ter desculpa de que o que ele fez ele não sabia. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Porque a Torá, a lei, antigamente ficava somente na mão de quem? Dos levitas e dos sacerdotes. Mas a partir do momento em que se foi levantado um rei, o Espírito Santo de Deus também foi um pouco para os reis. Então ele tem que ter conhecimento da lei do Senhor. Ok? Então por isso que está dizendo aqui, quando ascender ao trono do reino, mandará escrever num rolo para o seu estudo pessoal. O rei tem que ter estudo. O rei teria que ter sabedoria acerca das coisas do Senhor. Amém? Porque ele estava ali diante do quê? De uma nação, diante de um povo que iria estar ali se prostrando a ele. Porque ele era a representação também do Deus vivo de Israel sobre aquele lugar. Não somente os sacerdotes e levitas, mas também agora o rei. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida. Terá que lê-la todos os dias da sua vida, a fim de que aprenda a amar reverentemente a Yahvé e a cumprir fielmente toda a palavra da Torá e da lei, bem como todos os seus mandamentos. Deste modo, o rei não se levantará arrogantemente sobre seus irmãos, e não se desviará dos decretos da Torá da lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Assim, prolongará o seu reinado e o governo de seus filhos e descendentes ao meio de Israel. Agora vamos sair da monarquia, né, do reinado, e vamos trazer para os dias de hoje. Hoje a gente vive o quê? Numa democracia, né? Então, existe o presidente, existe ali os senadores, existe os deputados, os vereadores. Ok. Então vamos raciocinar comigo. Você concorda comigo que independentemente de ser governado por um rei ou por um presidente, se vivesse isso daqui, o mundo não estaria do jeito que está hoje? Porque não é porque foi tirado a monarquia do nosso Brasil, da terra em que a gente vive, que isso daqui deixou de ser anulado. Porque, querendo ou não, o presidente, ele é uma autoridade sobre esta nação e sobre todas as outras que tem o quê? Né? A democracia, que vive ali abaixo do regime do presidente. Então, povo de Deus, o que a gente tem que fazer é papel da igreja, orar pela nação e pelo presidente. Não importa se você é de direita, de esquerda, de frente, de trás, não importa se você é Lula, Bolsonaro, se você é cabeça de ovo, não importa. Mas é verdade, gente. E o que está acontecendo hoje a igreja está dividida entre direita e esquerda. A igreja não pode estar direita e esquerda. Eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, eu sou sei lá o quê. Não, eu sou Cristo. Cristo é o cabeça sobre todas as coisas, independente se é Lula e se é Bolsonaro. E se eu sou Cristo, é o meu papel, é o meu dever orar. E não amaldiçoar. Porque o que está acontecendo, povo de Deus, sabe o que é? Tem crente amaldiçoando o Nine. O cara é um safado sem vergonha, mas ele continua sendo filho de Deus. Ele também tem direito a se arrepender. E aí eu vou falar algo. A oração contrária é pior do que uma obra de feitiçaria. E tá cheio de crente desejando a morte do cara. É crente? Crente até o capeta é. Porque ele crê em Cristo. Então a gente tem que ter o quê? Caráter e hombridade.
Da gente se colocar na posição de filho, da gente se colocar na posição de homens e mulheres que verdadeiramente são filhos de Deus e que oram e zelam pela nação, independentemente de quem está no governo, porque toda autoridade é constituída por Deus. Se o cara está ali, é porque Deus permitiu, mas foi roubado, não interessa, houve permissão do Senhor. Ai, mas foi assado, não interessa, foi Deus que permitiu assar e está lá. O nosso papel não é se colocar como juiz de todas as coisas. Já tem o juiz lá que está fazendo as coisas erradas? Está fazendo as coisas erradas, mas ele também tem direito de se arrepender. O nosso papel como corpo é o quê? Dobrar o nosso joelho e interceder. É abençoar, parar de amaldiçoar, porque as coisas estão ficando pior, porque a igreja está se comportando como um bando de gente totalmente desgovernada, sem seu Senhor, que age pelas suas emoções. Que em vez de orar e falar e declarar o governo do Espírito Santo sobre o lugar, está profetizando que o cara morra, está profetizando que o outro vai parar não sei aonde. Isso é papel de cristão? Entra com aquilo que você acabou de ministrar, né? A idolatria. É idolatria, exatamente. Entra exatamente no nível onde a gente acabou de falar, porque o povo de Deus tá cheio de pastor que idolatra Bolsonaro, tá cheio de pastor que idolatra Lula. Essa é uma verdade, porque acaba entrando no que ela ministrou antes sobre idolatria. A igreja, ela se dividiu não em luta pela nação, porque na verdade nós nunca fomos patriota, né? Nós somos partidário. A verdade é que todo mundo é partidário, não é patriotismo. Patriotismo, você não fica escolhendo isso ou aquilo, você luta pela mudança do seu país. E a igreja, o que ela fez? Ela se dividiu, ela abandonou os preceitos bíblicos, tudo aquilo que a Bíblia ensina, como você orar por aquele que está na presidência, por você orar pela vida de um presidente, ou seja, um governador, e você optou por um lado. Então você não aceita o presidente, você gera no mundo espiritual uma guerra tão grande, porque a sua oração é contrária ao que a Bíblia diz, porque se a Bíblia fala orar pelos seus governantes, que ensina a orar independente de quem esteja lá, e você faz uma oração contrária, você está fazendo oração de feitiçaria. Então você abriu legalidade no mundo espiritual para que as forças das trevas também se levantem a um nível que ela vai combater você. Então, ou seja, você vê mega estruturas, tanto em Copacabana como na Avenida Paulista, sendo levantada para ver quem coloca mais pessoas do esquerdo da direita, coloca pastores em cima, falando em nome de Jesus, mas está falando em nome de Jesus a favor de um homem, não em nome de Jesus a favor da justiça do céu, da verdade de Deus. Para quê? Para fazer com que muita gente abandone os preceitos bíblicos, olhe para o presidente atual, nosso presidente, não adianta falar, é o nosso presidente atual, como um vilão, como um inimigo, e não como alguém que pode se arrepender, como alguém que pode mudar, assim como Davi, que se tornou rei, ele pecou, mas ele se arrependeu, houve consequência? Houve, mas se arrependeu do pecado. Então o que acontece? Somos doutrinados a viver o quê? A religião e não, na verdade, o cristianismo. Não o verdadeiro evangelho. E por que acontece tudo isso? Por que aconteceu? A igreja dividiu. A igreja abandonou a vontade, a gente participou de cultos onde o altar se tornou palanque. E minha esposa sabe disso, se tornou palanque, onde a palavra não era tão importante quanto a palavra de um prefeito, de um vereador, não era mais importante, a palavra ficou em segunda opção. Ou seja, estamos pagando justamente a conta por conta da gente abandonar Cristo e eleger alguém para ser o Cristo na terra. Então, o que acontece? Não adianta querer falar, eu sei que tem muita gente na live que tem o mesmo pensamento e que Bolsonaro se tornou seu Deus, não adianta, ele se tornou o Deus dos cristãos. Se tornou, mas por que ele se tornou? Não é que ele se tornou o Cristo, é que a igreja quer alguém para fazer o papel que ela não quer fazer. Ela quer levantar alguém que vai barrar algumas leis de acordo com
como é que é, LGBT, por exemplo, vai criar leis que vai barrar como não deixar a droga se expandir, mas para quê? Para que a igreja fique no comodismo e não queira pregar o evangelho para libertar essas pessoas do pecado. O nosso papel é libertar as pessoas do pecado, então é melhor você ter alguém que vai barrar que esse projeto venha se expandir sobre escola, sobre outras coisas, do que eu ter que pregar o evangelho para que essa pessoa se arrependa. Então você levanta um homem para fazer tudo isso e você fica no conforto. Aí eu vou só orar pela vida dele e ele faz tudo. Na verdade, não é para ele fazer nada disso, somos nós que devemos levar a palavra para libertar do pecado. Então, essa divisão, como a minha esposa está falando através da palavra, ela é real. Ela é real. Se Deus quisesse, tinha derrubado Saul no primeiro dia que ele errou. Mas não, a vontade de Deus era o arrependimento, que mudasse, porém ele não mudou. Mas houve o quê? Uma misericórdia do Senhor. Coisa que nós cristãos, nós não temos. Por mais que a gente está vendo tudo isso está acontecendo entre o presidente e o país, nós não temos misericórdia. Porque nós nos comportamos como justiceiros do reino. Entende? Somos justiceiros do reino. Só que você já parou para pensar que Deus, ele não faz acepção de pecado. Então, se aquele homem que está na presidência, ele está pecando, eu também tenho pecado. Imagina se Deus fosse pesar sobre ele, na mesma proporção, sobre mim, a mesma proporção que eu quero que pese sobre ele. Porque se Deus não faz acepção do pecado, se ele está pecando, e ele tem que ser punido e julgado da forma como muitas pessoas querem, eu, pelos meus pecados, também tenho que ser punido e julgado do mesmo modo que a gente deseja às vezes para ele. Porque a palavra fala o quê? Quem quer misericórdia, seja misericordioso. Quem quer o perdão, que perdoe. Quem quer um abraço, tem que dar o abraço. Então, a palavra diz o quê? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. O que eu desejar para ele é a mesma coisa que eu esteja desejando para mim? Você entende? Então nós precisamos ter essa mudança de mentalidade. Ser mais reino, ser mais justiça. Por exemplo, hoje, se qualquer pessoa, se a gente pegar aí no âmbito da igreja, se a gente colocasse no lugar de Cristo, só uma analogia para vocês entenderem. E vamos supor que Jesus é você, você está na cruz e você tem a opção de olhar para o lado e ver que do lado está o seu presidente pedindo misericórdia. Garanto que muita gente não levaria. É verdade. Muita gente não levaria. Porque ia falar, você fez isso e isso, você não merece. Entende? E Cristo fez. Ah, mas Cristo fez porque não? Ele fez como homem. Porque Cristo sempre entendeu que o propósito não era as vontades dele, era a vontade do Pai. Por isso que ele fala, Pai, se puder, afasta de mim esse cálice. Mas todavia seja feita a tua vontade. Ou seja, primeiro a vontade dele, do Pai, depois a dele, se pudesse. Cristo mostrou que ali ele ia sentir dor e que ele talvez não queria passar por aquilo. Mas o meu comportamento hoje, vou usar minha vida como exemplo, será que se eu estivesse na cruz e olhasse para o lado, o presidente ou o do STF tivesse pedindo misericórdia para mim, eu levaria? Não, porque eu sou justiceiro do reino. Eu não sou aquele que aplica a misericórdia como Jesus pede. Amém? Amém, glória a Deus, aleluia. E com tudo isso, o que o Espírito Santo de Deus vai fazer, povo de Deus? Porque eu sei que ele vai fazer. O Senhor está levantando aqueles que estão dispostos a pagar o preço de oração por essa nação. Porque não adianta nada ter uma palavra liberada, que é daqui que vai sair o avivamento, se a gente não está fazendo nem o papel que é obrigatoriedade da igreja, que é orar por ela. Como que pode sair o avivamento de um lugar do qual as pessoas não se preocupam em orar pela nação? Faz sentido para você? Faz algum sentido isso? Porque na minha cabeça não faz. Uma igreja que não se preocupa em orar para que haja a transformação na esfera do governo, como que o Senhor pode liberar e derramar o Espírito Santo de Deus numa grande proporção, como foi em Pentecostes, como foi na Rua Azusa, como foi no país de Gales, ao ponto de exportar avivamento, se a igreja não consegue nem orar pela própria nação do qual foi liberada uma palavra que vai sair o avivamento? Para mim não faz sentido.
Então, o que o Senhor me mostra e o que o Senhor fala? Ele quer levantar pessoas que vão pagar o preço de oração pela nação. É cuidar das coisas do Pai, que enquanto a gente cuida das coisas dele, ele cuida das nossas. Deixa eu só liberar aqui, povo de Deus. Gente do céu. Pronto. Ok? Então, povo de Deus, voltando aqui, uma coisa. Rapaz, por favor, salva esses 10 minutos para eu compartilhar com a minha mãe. Vou tentar salvar os 10 minutos no corte, tá? Eu preciso compartilhar algo aqui com vocês. Deixa eu ver, a minha filha tem 15 anos. Eu fiz o curso há 16 anos atrás. 16 não, perdão. 15. Há 13 anos atrás, eu estava fazendo o meu primeiro curso de intercessão e o meu primeiro curso, de batalha espiritual e cura. E a minha professora foi a doutora Neuza Tioca. E deixa eu te falar algo. Você sabe o que a gente tinha que fazer para você ter a carga horária do curso? Nós tínhamos que orar lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ela pegava os intercessores dela, aquelas pessoas que estavam fazendo o curso de batalha espiritual, e levava para orar dentro da Assembleia Legislativa, declarando o poder e o controle e o domínio do Espírito Santo de Deus sobre aquele lugar. Quem não ia orar ficava negativadinho ali, porque ela entendia, ela tinha a visão, Deus tinha dado a visão de que se a igreja orasse pela nação, as coisas iriam acontecer o quê? Nós iríamos destronar os principados e potestades que regem sobre este lugar. O te cantaramanai, porque não é função do presidente, não é função do senador, não é função do deputado, não é função do vereador ir lá e destronar principado e potestade. É função da igreja. Se está o sistema corrompido, é porque existe um principado de corrupção em cima. É porque aquele governante está debaixo de um domínio de principado e potestade. E as pessoas não entendem que a função o porquê da igreja, porquê que o Brasil está no nível que está, é porque a igreja saiu do posicionamento do qual ela nunca deveria ter saído. Porque se a gente parasse de olhar para nossos próprios problemas, para o nosso umbigo e orasse pela nação, você acha mesmo que Deus não ia intervir? Ou ele é um Deus que mudou? Porque quando o povo se reunia para ir para uma guerra, para tomar posse de territórios de outras pessoas, eles colocavam a Arca da Aliança na frente, eles oravam e Deus dava vitória. Havia transformação. Ou ele é o Deus que mudou? Então o Senhor está levantando o quê? Povo de Deus, entenda algo. E agora o Senhor está começando a trazer a revelação aqui do que o Senhor, do porquê que ele me pediu isso. Povo de Deus, Deus está levantando remanescentes. Pessoas que vão literalmente entender o que é reino. Entenda que reino não está, amém, estipificando, colocando, eu sou da Bola de Neve, eu sou da Quadrangular, eu sou da Presbiteriana, não me interessa qual é a igreja que você está. Eu quero saber se você participa de um reino. Se você tem a visão de que você quer povoar o reino de Deus, que você quer fazer com que as muitas moradas que o papai foi preparar sejam habitadas por meus irmãos e pelos seus irmãos. É isso que eu quero saber para você. É isso que Deus quer saber de você. Você está disposto a entrar comigo numa batalha? É isso que o Senhor está perguntando. Eu sou o general. Eu vou à frente. Filho, filha, você quer entrar comigo numa batalha para fazer com que essa nação se transforme? Porque do mesmo modo que o Senhor está levantando um povo aqui na live, o Senhor está levantando um povo em algum lugar, em lugares específicos desta nação. Deus está usando a pastora Zenete, Deus está usando a outra pastora,
Mulhões, que eu esqueci o nome dela. Deus está usando o povo em diversas nações. Só que se a minha oração se grudar com a oração dele, que se grudar com a oração daquela, nós vamos destronar o principado e a potestade da corrupção, da prostituição, da lascívia, do vício, da fornicação, de tudo que existe nesse lugar. Valnice, isso mesmo. Só que, povo de Deus, a igreja tem que tomar posicionamento e parar de ficar, eu tô passando. Gente, não é que o seu problema não tem significância. Mas a partir do momento em que você decide lutar por um bem comum, Deus vai se encarregar de cuidar do que é teu. A partir do momento em que você decide lutar pelas coisas do reino, Deus vai lutar pelo que é teu. Ou você acha que quando o povo saía para a guerra aqui, eles ficavam preocupados com o que estava acontecendo na casa deles? Com as mulheres que eles deixavam para trás, com os filhos que eles deixavam para trás. Não, eles sabiam que o mesmo Deus que ia trazer o quê? A vitória para eles era o mesmo Deus que proveu o maná, era o mesmo Deus que não deixou as suas roupas desgastarem, e era o mesmo Deus que trazia proteção sobre a família. Porque quando eles voltavam da guerra, a família estava intacta. Não tinha faltado pão, não tinha faltado nada. Porque as mulheres estavam fazendo o quê? Buscando também a face do Senhor. Então, povo de Deus, é tempo da gente despertar, é tempo da gente acordar. Ai, aí fica todo mundo falando o quê? Foi lançado um grande feitiço a semana passada e está acontecendo aquilo outro. E você está fazendo o quê para acabar com esse feitiço? Entrou por um ouvido e saiu pelo outro? Ah, eu ungi a minha casa. E a misericórdia e a compaixão daqueles que não têm o entendimento que você está tendo? E a misericórdia e a compaixão das crianças que não sabem nem o que está acontecendo, que tem pai que está perdido também não puxou e levando as crianças? Entra aonde? Entra aonde? Isso é ser cristão? Não. Desculpa, mas não é. Então, povo de Deus, é tempo de despertar. Foi lançado algo terrível. Foi lançado algo terrível. Porque as pessoas não aceitam, Érica. É difícil, por quê? Porque Satanás cega o entendimento delas de forma proposital. Entenda que não é culpa do teu esposo. É porque Satanás ele está cegando o entendimento de forma proposital. Mas o Senhor quer com que pessoas que tenham a visão possam ir e fazer a parte que nos cabe. Entende? Existem pessoas que não vão entender. Vão achar que é loucura, vão achar que é besteira. Mas não é. O povo de Deus, é obrigação minha, é obrigação sua como cristão, como filho do Deus vivo de Israel. Eu não vou falar nem como cristão, como filho de Deus. Orar, jejuar, não é jejuar somente por nós, mas por que não jejuar pela nação? Porque primeiro eu tenho que resolver os meus problemas, Jesus. Depois eu oro pela nação. Deixa eu te falar. Se as coisas que estão na nação não mudarem, você pode jejuar quantas vezes você quiser pelos teus problemas. Vai continuar dando errado. Porque a força que está em cima, gente, é sobrenatural. A gente precisa parar de colocar na conta dos outros algo que é nossa responsabilidade. É tempo de despertar, igreja. É tempo de acordar para o novo. É tempo de falar, de parar de viver aquela coisa que a gente escutou. Sabe, tem uma frase, eu não me lembro agora o ditado que diz assim, farinha na minha mesa, farinha não sei o que lá, mas o pirão é meu. É mais ou menos isso. Não é assim que funciona. Eu tenho que colocar e deixar o Espírito Santo de Deus falar assim, se a Érica não está bem, cara, eu vou orar e interceder junto com ela. Entenda algo, não é a Érica que não está bem, não é a Valdirene, não é a Michele, é a nação. É algo que está farinha pouca, exatamente. É sobre a nação. Infelizmente, povo de Deus, né? Ou felizmente, para honra e glória do Senhor, a doutora Neuza ela teve que partir, mas ela foi uma das poucas mulheres que eu tive, farinha pouco, meu pirão primeiro. Exatamente, isso aí, povo de Deus. Não é assim que funciona. Ela foi uma das poucas mulheres do qual eu vi
em que ela verdadeiramente, ela orava não somente pela igreja brasileira, mas ela orava pela nação, e ela ensinou. Quem é velho, crente velho, que teve a oportunidade de estudar com ela, sabe o quanto aquela mulher acreditava que o Brasil poderia ser um país diferente. Porque ela levava os intercessores naquele lugar e orava. E deixa eu te falar, o chicote estralava lá dentro. Se vocês soubessem o tanto de capiroto que se manifestava ao ponto das portas de vidro estourar. Aí você acha que a igreja não tem poder? Você acha que eu e você não temos poder para destronar principado e potestade dessa nação? Oh, decantaramanai. Porque o que foi feito desde o ano passado sobre esta nação é para parar a palavra que foi lançada, é para parar o espírito profético, é para parar o avivamento, é para fazer com que a gente entre na Matrix lá de fora. E a gente está aqui preocupado com os nossos problemas. A gente pode resolver os nossos problemas, Deus pode resolver os nossos problemas, mas vai ter um problema maior. E aí, o que adianta eu ter o meu problema resolvido e o problema maior ficar lá? E virar um caos? Por que você acha que o nome do negócio lá que aquela maluca fez foi caos? Exatamente, Jesus disse que faríamos coisas maiores que ele. Povo de Deus. Eu já falei para vocês que Deus já me deu diversas visões de eu estando num exército. E eu não entendia o que é. E eu jamais pensei que eu fosse estar viva para viver o que eu estou vivendo hoje. Muito menos chegar onde eu cheguei. Porque foi lançada a palavra sobre a minha vida que eu não teria mais jeito. Mas eu vejo, povo de Deus, que o Senhor, ele levanta pessoas. Ele levanta pessoas que têm o mesmo propósito. E eu falo para você, se você está me acompanhando há 1 ano aqui ou há menos tempo e você não sai daqui é porque Deus tem um propósito comigo e com você. Talvez a gente possa, né? Eu quero que isso não aconteça. Eu quero que nós todos possamos nos encontrar. Talvez a gente nunca vá se ver pessoalmente, mas nós estamos nos encontrando nas dimensões espirituais fazendo algo que muita gente que está unido de corpo não faz, que é orar e interceder. Que é orar porque nós nos encontramos nas dimensões espirituais como um poderoso exército. Parece pouco. 70 pessoas, 80 pessoas, 170 no grupo, que nem os 170 às vezes ora, nem os 100 que estão no outro grupo do jejum ora. Mas se cada um fizer a sua parte, a gente destrona esse principado e essa potestade, porque junta uma comunidade orando aqui, com outra comunidade orando ali, com outra comunidade, a igreja tem poder. O que a palavra fala? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não adianta a gente ficar cantando, o Coliseu não parou, a igreja. Não adianta ficar cantando. E a ação? E a ação? Então, a resposta que o Senhor quer é, estás disposto a participar deste momento? Estás disposto a levantar esse trono de adoração, esse trono de oração e intercessão pelo Brasil? Estás disposto a fazer parte no mundo espiritual de algo que vai marcar gerações? Deus não obriga ninguém. Ele chama aqueles. Ele está te fazendo um convite. E agora eu entendo o porquê que o Senhor tem tanta pressa. O porquê eu não ia. E aí agora eu vou falar do jejum, porque agora eu entendi o que o Senhor quer. Porque né, gente? O Senhor me pediu, eu ia fazer esse jejum, ok? Mas eu não ia fazer hoje. Eu não ia fazer. Eu ia fazer mais para frente. Porque na minha cabeça, a gente quer fazer as coisas organizadinha, né? Eu falei, não, pai, eu vou fazer o jejum, porque aí eu vou começar a comprar as coisas, né? Os verduras, os legumes. E aí o Senhor falou, não, você vai começar hoje, 12:00. Eu falei, Jesus. Ele falou, você vai começar hoje. Porque a guerra já está aí. A guerra já começou. E um dos pontos do qual ele está atacando foi o que eu disse antes. Ele quer mexer nas emoções de todo mundo. Satanás está querendo mexer nas emoções de todo mundo. Mexendo nas emoções de todo mundo, ele vai desestabilizar até mesmo o crente. E uma pessoa que está desestabilizada não consegue fazer o quê? Orar. Não consegue clamar. Quem que consegue ir para uma guerra se não está bem emocionalmente?
Ninguém. Então, povo de Deus, o que o Senhor pediu? Eu já comecei nessa madrugada, ok? Eu comecei nessa madrugada já. O jejum de Daniel. Que na verdade ele é um propósito. Então, o que o Senhor pediu? E eu anotei aqui porque todos os meus jejuns eu anoto, ok? Então, o que o Senhor colocou? Nós vamos pedir, quem quiser fazer, eu convido você a fazer, tá? Esse não foi um jejum que ele falou, olha, você vai fazer de forma específica para eles. Não, mas ele falou, se quiser convidar, convide, ok? Então, eu estou convidando, se você quiser fazer parte desse jejum, amém? Deste propósito, vou colocar lá no grupo do Neemias, vou fazer tudo bonitinho que vai ter que ser feito para quem não está aqui na live, ok? E aí, eu explico para você, eu falo para o pessoal e você pode participar, ok? Não é algo acerca de você mesmo. Entenda que isso daqui não é acerca de você. Você pode colocar? Pode, deve colocar as suas petições. Mas isso daqui é uma proporção muito maior, ok? Então vamos lá. O que o Senhor pediu? O que o Senhor vai nos dar, ok? Com esse propósito. No primeiro capítulo ali, se eu não me engano, deixa eu ver. Deixa eu só pegar aqui a palavra. Eu quero falar para vocês o versículo que o Senhor me deu. O primeiro versículo. Deixa eu só pegar aqui. Daniel. Eu marquei, mas está no meu celular e eu estou usando o celular. Peraí. Eu não marquei aqui no caderno. Deixa eu só pegar aqui, gente. Livro de Daniel. Passou, peraí. Acho que é no capítulo 1 mesmo. Oh, Deus. Oh, Jesus. Ezequiel. Gente, cadê Daniel? Aqui, achei. Deixa eu só aqui achar o versículo que eu quero ler para vocês, amém? Eu só acho que é 14. Versículo 17. Daniel, capítulo 1, versículo 17. Ok? Diz assim: no caso desses 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel ainda recebera algo a mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. A primeira coisa que o Senhor colocou para mim é: busque ainda mais por sabedoria e inteligência. Por quê? Porque o que Satanás vai querer fazer é fazer com que a gente se torne totalmente tapado. Não somente espiritual, mas também aqui na Terra. Por que você acha que surgiu a inteligência artificial? Por que está cheio de IA? Para fazer com que o povo tenha preguiça de pensar. Para acabar com isso aqui, ó. Para acabar com o livro. Para acabar com a vontade da pessoa ler. Então o Senhor quer derramar. Entenda que o que o Senhor vai fazer nesse jejum é forte, ok? Eu não estava tendo dimensão do que o Senhor ia fazer. Então o que o Senhor vai fazer é derramar uma especial sabedoria e inteligência em toda a cultura e ciência. Você tem noção? Se você se acha sábio, o Senhor vai derramar ainda mais porção de sabedoria sobre a sua vida. Outra coisa que ele me disse: para que seja destronado toda a fortaleza demoníaca, todo bloqueio que impeça as orações de subirem e as respostas de chegarem. Porque tem muita gente que está fazendo oração, só que a oração está sendo interceptada no mundo espiritual. Porque está acontecendo comigo. Às vezes é porque não é o tempo da resposta? É. Mas às vezes é porque você está debaixo de uma batalha espiritual. E da mesma forma como Daniel orou, e a resposta já tinha sido liberada por Deus no primeiro dia, uma potestade agarrou. E o que foi liberado? O que está sobre a nossa vida desde o ano passado? Leviatã.
Então, Leviatã, ele é um demônio que ele age, ok? Ele vai lá e ele paralisa a vida da pessoa. Ele mexe na mente, ele mexe nas emoções. Então, isso é muito forte. Então, entenda que o que o Senhor está pedindo para fazer não é simplesmente a gente parar de comer coisinhas. Você está sendo preparado para a guerra. Outra coisa que o Senhor falou: por autoridade espiritual sobre principados e potestades. A partir do momento em que você jejua e você faz esse propósito de Daniel, ok? Você começa a gerar autoridade sobre principados e potestades. Porque se a sua oração está retida nos céus, quem agarra as orações são principados e potestades, dominadores locais. Então, entenda algo. Que esse jejum não é simplesmente para você orar somente uma vez por dia. Você vai ter que orar igual Daniel, 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Mas eu trabalho, eu não sei o que você vai fazer. Mas você vai orar de manhã, de tarde e de noite. Porque para você gerar autoridade sobre principados e potestades é somente com oração. Não tem como gerar autoridade. A unção eu consigo transferir. A unção o teu pastor transfere. A autoridade ou você ganha, ou você conquista, ou você não conquista. Eu não tenho como chegar aqui e falar, eu vou transferir a autoridade para vocês. É impossível. E entenda que vai ter que ser oração de guerra. É oração de guerra. É oração tomando de volta o que é teu. É oração dando ordem, dando de dedo no capeta. É batalha espiritual, ok? Outra coisa que o Senhor também pediu, falou que vai dar, para que as respostas de orações que estão retidas no céu sejam liberadas. Porque tem muita gente que orou e está com resposta retida nos céus. Tem gente que está com oração de meses. Tem gente que pediu coisas para o Senhor há anos. Só que está agarrado lá nas dimensões espirituais. E por que está agarrado? Porque simplesmente a pessoa pegou e desistiu. Ah, não, deixa para lá. Entenda que toda oração é proveniente do Espírito Santo de Deus. Quem coloca a oração na sua boca? Não é o Espírito Santo? É o Espírito Santo. Então, se você liberou aquela oração, se você é uma pessoa que está sendo conduzida pelo Espírito Santo de Deus, é óbvio que Deus vai te dar a resposta. Ou você acha que Deus quer que você fique orando, 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 sem obter resposta de nada? Só que da mesma forma como você quer que, como Deus quer que você tenha a resposta, Satanás também quer que você não tenha a resposta. Para que você pare de orar. Para que você fique enfraquecido. Para que você não entre e não esteja forte numa guerra. E deixa eu te falar, é um jejum difícil? É. É um propósito difícil? Porque eu não falo que jejum de Daniel é jejum. Para mim é propósito. Ok? Porque o jejum você se abstém de alimentos. Então, o jejum, a gente já sabe que o jejum é a abstenção, a gente se abstém de alimentos. Aqui não. Aqui a gente vai poder comer. Só que nós não vamos poder comer o quê? Algumas coisas. Então, a gente vai ter que cortar, povo de Deus. É matar a carne, literalmente. Só que, como eu já disse para vocês, o primeiro jejum que eu fiz, o primeiro propósito que eu fiz de Daniel, eu vivi o sobrenatural de Deus. O Senhor me deu 3 línguas idiomáticas diferentes no mesmo dia. Eu não conseguia parar de orar em línguas. Eu quase fui dormir falando em línguas. Você recebe o poder de Deus se você faz da forma correta, se você se entrega, como nós começamos a ler ali, de coração. De coração. O meu marido está aqui que não me deixa mentir e as minhas filhas são testemunhas oculares e de audição do que eu vivi com o Senhor quando eu fiz a primeira vez esse jejum. Ok? Então, vamos lá. Olha só, o Senhor me deu a palavra em Isaías que fala justamente sobre permanecer. Exatamente. É exatamente isso. Então, vamos lá. O que a gente vai poder comer? Eu vou colocar tudo bonitinho lá no grupo para quem quiser fazer, ok? Nós vamos poder comer todo tipo de fruta, todo tipo de verdura, todo tipo de legume, ok? E beber muita água. Muita água, muita água, muita água. Nós vamos cortar totalmente qualquer tipo de industrializado, ok? Embutido, açúcar, adoçante pode? Não. Nem adoçante.
Nem adoçante pode. Refrigerante, suco comprado de caixinha, não. Você vai moer aí, você vai bater no liquidificador a sua fruta, ou então você fica com água. Michele, eu estou passando por um momento que eu não consigo comprar fruta porque tá cara. Vai beber água. Estamos no mesmo barco, irmão. Vai beber água, ok? E Deus vai honrar. Outra coisa, não pode café, não pode chá preto e não pode pão. Por quê? Por que não pode café? Por que não pode chá preto? E por que não pode pão? Porque o café, amém, irmã. Oh, Deus abençoe. Amém? Por que não pode café? Porque o café, ele te gera energia. E entenda algo, que o Senhor quer que você busque a energia nele. O chá preto também é fonte de cafeína. Também libera energia. Só que o Senhor quer que você, gente, isso aqui é um outro nível. É um outro nível de jejum. Entenda algo, ok? O que você pode comer? Você pode comer arroz integral, feijão, quinoa, grão de bico, lentilha, tudo isso você pode. Tudo que é de legume, essas coisas você pode comer, tá? E aí outra coisa que o Senhor pediu, nós vamos ler o livro, né? Eu vou ler o livro de Daniel e o livro de Amós. Michele, por que a gente vai ler o livro de Amós? Porque o livro de Amós nos ensina a nós matarmos o nosso ego. Olha que forte. Olha como pode fruta seca, tá? Leguminosas, então castanha, você pode, fruta seca, qualquer tipo de fruta seca você pode, maçã, pode, filho. Maçã seca desidratada, pode. Tudo que é fruta, ok? Que não tem adição de açúcares, você pode comer, ok? Então tudo que é natural, suco natural, água de coco vocês podem tomar, suco de laranja pode, é só não colocar açúcar, suco de limão, carnes não. Então vamos lá, o que não pode? Tudo que é de origem animal. Arroz carbonizado pode? Mas ele não é integral, né? O arroz carbonizado. O arroz carbonizado ele não é integral, ok? Tem que ser só nos horários da refeição. Você pode comer o horário que você quiser. Não tem essa de horário. A única coisa que é estipulado neste propósito, pode manter relação, não tem problema, ok? Pode manter a relação com o teu cônjuge, não tem problema. A única coisa que a gente vai cortar, tudo que é de proveniência animal. Então, Michele, eu não vou poder comer manteiga, a não ser que você compre aquela BCLM vegana. Ok? Por quê? A manteiga tem leite. E leite é animal. Então, a gente não vai poder comer ovo, carne, peixe, frango, linguiça, qualquer tipo de coisa de proteína animal não pode. Michele, o que eu vou fazer para substituir? Grão de bico é proteína. Ok? É uma excelente proteína, é fonte de proteína. Coma grão de bico. Lentilha, meu marido, nossa. Então, tudo isso quinoa também, couve, da sustância couve, brócolis, couve-flor, brócolis de ramo, ok? Brócolis com lentilha. Gente, vocês podem fazer o que vocês quiserem, ok? Então, vão ser 21 dias. 21 dias. E aí, eu comecei nessa madrugada, dia 9, e eu vou entregar dia 30, ok? Nós vamos entregar, para quem começar hoje, entrega dia 30, ok? Para quem começar amanhã, vai entregar um dia depois. E aí eu fui ver por dia 30. Dia 30 é um número que também está na Bíblia. E o que significa o dia 30, o número 30? O número 30 significa maturidade espiritual e preparo para o ministério. Gente, olha como que Deus trabalha. E eu não estava entendendo do porquê Deus me acelerar tanto para fazer esse jejum, para fazer esse propósito. Até que eu tive que passar e começar a sofrer tudo que eu estava sofrendo com as minhas emoções. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E Deus começou a falar comigo, e aí eu entendi. Deus está levantando vocês que querem participar disso como um poderoso exército. E entenda que isso não está atrelado somente, ok, ao Brasil. Mas vocês têm noção do que Deus vai fazer na vida de vocês?
que vocês vão se tornar uma bomba espiritual. O nível de autoridade, eu falo porque eu vivi isso. O nível de autoridade espiritual que vai vir sobre vocês, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Vai ser fácil? Não. Não vai ser fácil. Eu vou falar para vocês que não é fácil. Não é fácil. Ok? Mas vale a pena. Vale a pena. Vocês vão ver que o nível... Muitas vezes as pessoas falam, nossa, Michele, mas você é muito sábia. Gente, foi depois que eu fiz esse propósito. Foi depois que eu fiz esse propósito. Esse propósito, ele foi um divisor de águas na minha vida. E depois de 7 anos eu vou fazer ele de uma forma diferente. Ok? Batata frita não pode. Por que não pode batata frita? Porque tem óleo. Ok? Então, a batata não se faz assada. Porque a gente... Por que, povo de Deus? A gente precisa entender algo. Por que Daniel fez esse propósito, esse jejum? Porque ali, no trono de Nabucodonosor, pode ser na Airfry. Porque ali, no palácio de Nabucodonosor, eles comiam muitas coisas que agradavam a alma, que agradavam o corpo. Só que isso daí trazia o quê? Tudo isso trazia contaminação para o corpo físico deles. Entende? Então é uma forma também do Senhor fazer o quê? Descontaminar o teu corpo. Descontaminar o teu corpo. Então você vai aprender, por quê? Entenda algo. As enfermidades muitas vezes vêm também por quê? Porque a gente se alimenta de forma errada. Entenda que nem tudo é demônio. Ok? É porque a gente come errado. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, realmente eu tô com meu nível de colesterol alto. Não foi um demônio, foi você que encheu o pandu de coisa que não devia. Ah, eu tô com a minha diabetes alterada. Não foi o capiroto, foi você que encheu o pandu de açúcar, ou as suas emoções que estão descompensadas, porque tem diabetes que é de cunho emocional. Então, isso daqui, povo de Deus, é porque o Senhor, ele traz literalmente um alinhamento no corpo, na alma e no espírito, ok? Deu para entender? Eu vou fazer um PDF bem bonitinho para colocar lá no grupo para vocês, ok? Pastora Michele, pode começar meia-noite e a entrega na meia-noite no último dia? Pode ser na entrega na meia-noite no último dia, ou se você quiser esperar amanhecer o dia, também não tem problema, tá? Não tem problema. Bolacha salgada pode? Então, nada que é industrializado, gente. É tudo coisa da terra, é proveniente da terra, ok? Pão integral pode? Faz tapioca, ok? Faz tapioca. É que é difícil achar. E o matzá também, tem o matzá para vender. O que é o matzá? Pão sírio. Nada que é fermentado. Hoje você acha pão sírios nos mercados, ok? Então, o que é o pão sírio? O pão sírio é aquele pão que faz berute. Ele não tem fermento. Aquilo lá você pode comer. Então, você pode ir lá e você fazer uma geleia de fruta para você comer. Ok? Não tem problema. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu vou enviar hoje ainda. Até o final do dia, eu só tenho 2 reuniões para ir hoje dos meus filhos. Mas assim que eu conseguir parar para sentar e fazer, eu mando para vocês, tá? Para quem quiser começar hoje. Cuscuz pode. Cuscuz marroquino. Tabule. O que é tabule? Gente, tabule dá sustância e é gostoso. O que é tabule? É a massa do quibe, que você vai colocar ela para inchar ali, e depois você vai cortar pepino, você vai cortar tomate, você vai temperar. Fica uma delícia, ok? E dá para você comer durante o dia. Então dá para você trazer tabule. E é barato massa de quibe. Pelo menos aqui, onde eu moro, a gente compra a granel, né? E vem bastante. Então dá para fazer tabule, ok? Meu cunhado come só legumes e frutas. Exatamente, é isso, é legumes e fruta. É isso que a palavra que eles comeram. Tudo que é proveniente da terra. Então, gente, tudo que é industrializado a gente não vai comer. Bolacha, biscoito, Danone,
suco industrializado, nada disso, ok? Uma coisa que vocês podem tomar, para quem sente falta de refrigerante, para quem sente falta de suco, água com gás. Água com gás pode, porque é água, não mudou a estrutura, ok? Café não pode. Café não pode, nem café e nem chá preto. O que você vai tomar? Chá. Chá de hortelã, chá de camomila, chá de erva doce, chá de... qualquer tipo de chá, ok? Qualquer tipo de chá que você quiser, você pode tomar. Arroz branco também não, ok? Arroz branco também não, é arroz integral. Ó, eu paguei R$5 num pacotinho de arroz de 1 quilo de integral. Então, se é só você que vai comer, se você não come muito, né? Um pacotinho vai dar de boa para 15 dias, para 21 dias, tá? Leite vegetal eu acredito que pode, porque ele é vegetal. Então, leite de amêndoa, ok? Você pode tomar. Hã? Pode tomar remédio, continua com seus remédios. Não para o seu remédio, continua normal, tá? Nenhum jejum a gente para remédio, tá bom? Nenhum propósito, ok? Pode comer feijão, não tem problema. Pode comer feijão, feijão branco, feijão vermelho, feijão carioquinha, feijão preto, qualquer tipo de feijão, tá? É só mesmo coisas provenientes do animal, gente, tá bom? Leite de amêndoas batido com banana fica uma vitamina muito boa, olha aí, ó. Ela tá acabando agora, o jejum dela, então ela tá dando umas dicas aí, ó. Feijão sem carne, pode comer, gente, é só tirar a carne, ok? Que horas vai ser o propósito? Gente, é o horário de vocês. Esse daqui não é um jejum de horas, que você estipula horas, ok? Ele é somente da gente trazer o quê? A restrição, almoço e janta. Você vai continuar tendo a sua refeição. Café, almoço, janta, café da tarde, desde que você coma o que está dentro daquilo que a palavra nos fala, tá? O resto, você pode comer quantas vezes você quiser, não tem problema. Porque esse é um jejum diferente dos outros que a gente fazia, em que a gente tem que ficar de no mínimo 8 horas de jejum. Não tem problema, tá? Se você não janta, não tem problema. Pode temperar com azeite, pode fazer o seu feijão normal, não tem problema, tá? E aí uma coisa que o Senhor colocou para mim. Para quem quiser, e eu incentivo vocês, eu vou abrir o grupo para que vocês mandem as orações no grupo, ok? É uma forma de vocês perderem a vergonha e o medo de orar. Então, para quem participar do jejum, eu vou abrir o grupo nos horários. Então, eu vou abrir um período um período de manhã, um período à tarde e um período à noite. E quem quiser liberar a oração no grupo, libera a oração no grupo. Deixa Deus te usar. Com isso, você faz o quê? Você rompe as estruturas espirituais, você alarga as suas estacas, porque as pessoas estarão ouvindo e você carrega algo que às vezes eu não carrego, que o meu marido não carrega. Então, deixa Deus te usar, irmão, deixa Deus te usar, irmã. Libera a palavra dentro do grupo, libera a oração dentro do grupo e entenda que é uma oração mesmo, em que se você se mover, porque o Senhor está levantando um povo remanescente, ok? Glória a Deus. Então, é isso, povo de Deus, que o Senhor tinha para passar. Eu vou escrever tudo direitinho, ok? Até o final da tarde, eu creio, em nome de Jesus, que eu consigo fazer isso, porque assim, eu também fui pega de supetão pelo Senhor. O Senhor me laçou dentro do mercado ontem, ele falou, você vai começar. Eu falei, meu Deus do céu. Meu marido, mas você vai começar hoje? Eu falei, Deus está mandando eu começar. E agora eu entendi o porquê, ok? O ovo, o que tem o ovo? O ovo não pode frito, não pode não. Não pode ovo, tá? Não pode ovo. Nada que é de proveniência animal, gente. Nada, tá? A pessoa que quer começar um jejum sem ser de Daniel, tá começando com jejum, pode começar tirando uma refeição? Pode. Pode, até você se acostumar, pode, não tem problema, ok? Eu vou orar aqui, agradecendo pela live, e já vou orar também por aqueles que vão participar do jejum, ok? E orar 3 vezes ao dia, exatamente como o Daniel fazia. Orar 3 vezes ao dia, vai orar de manhã, vai orar de tarde, eu vou colocar os horários tudo bonitinho para vocês no PDF,
os horários dos portais, para quem quiser orar dentro do portal. Eu vou colocar tudo bonitinho para vocês, para quem quiser fazer, ok? Então vai orar no portal. Se não quiser orar no portal também não tem problema, porque o acesso está aberto. É que na cabeça do horário o céu está mais aberto, ok? Então eu vou colocar lá no grupo tudo bonitinho para vocês. Vai orar de manhã, de tarde e de noite. Vai ler o livro de Daniel e vai ler o livro de Amós. Ok? Glória a Deus. E vai colocar as orações lá no grupo. É tempo da gente sair do comodismo. Às vezes você não tem oportunidade de orar dentro da tua igreja, pois aqui você vai ter autoridade, você vai ter a liberdade e a opção ali, né, de você orar e abençoar alguém. Porque às vezes você não tem liberdade, você não consegue orar dentro da tua igreja. E isso faz com que você fique, tipo, eu tenho tanto fogo dentro de mim, e para onde que vai esse fogo do Espírito Santo de Deus? Você vai liberar para quem precisa. Pode colocar. E fora isso daqui, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Coloca financeiro, é o que vocês quiserem. O que o Senhor deu de direcionamento para mim foi isso, ok? E eu compartilhei com vocês algo que Ele deu para mim para isso. Mas vocês podem colocar, acrescentar o que vocês quiserem. Vocês são livres, ok? Vocês são livres para vocês colocarem o que vocês quiserem. Então, se você não tem oportunidade de orar dentro da tua igreja, mas sente o fogo queimando dentro de você, você tem a oportunidade de liberar a oração aí dentro do grupo, ok? Deixa Deus te usar, porque eu e meu marido, nós não somos senhores de tudo, ok? E é chegado agora o tempo, vocês já são maduros o suficiente, ok? Por que antes eu não abria? Porque ainda tem pessoas que não entendem, ok? Que estão passando por processo de libertação. E vocês já passaram por 2 jejuns romper. Vocês já fizeram muitas coisas. Tem gente que ainda não, mas vocês já têm maturidade. E é tempo de avançar, gente. É tempo de parar de ficar fazendo, sabe? Só oraçãozinha simples. Não que não seja feito, mas é tempo de avanço. Porque o reino das trevas está avançando. E se a gente não avançar, a gente vai pastar. A responsabilidade é minha e a responsabilidade é tua. Ok? É hora de alimento espiritual. Deus está levantando uma noiva forte. Forte. A igreja, o inferno não vai prevalecer contra a igreja, mas contra uma igreja forte. E não como uma igreja que tem gente brincando de ser filho. Ok? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais uma live. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos impulsionado para algo novo. Ó, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer, papai, deste propósito, Senhor, algo, papai, tão forte, tão tremendo, Senhor, sobre essas vidas, ó Pai, de que as pessoas não vão mais reconhecer os seus filhos. Eles mesmos não vão se reconhecer. Pai, eu já posso contemplar o tamanho da vitória, Pai, que o Senhor liberar sobre eles. Eu já posso contemplar, Senhor, o tamanho, papai, da autoridade que cada um deles, ó Deus, já vai conquistar. Pai, eu declaro em nome de Jesus que eu coloco sobre todos que vão participar, Senhor, deste propósito. O Senhor coloca agora os teus mantos de invisibilidade. Eu declaro que o Senhor os guarda. Eu declaro que o Senhor os protege. Eu declaro que o Senhor os esconde debaixo das tuas asas. Eu declaro, Senhor, um domo de fogo sobre cada casa aqui representada. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor coloca agora armaduras de guerra. Racanta la manácia. O Senhor coloca uma armadura de guerra. Em nome de Jesus, sobre cada um deles que vão participar deste propósito, Pai. Eu declaro que o Senhor coloca sobre eles capacete da salvação, couraça da justiça, o escudo da fé, a espada da palavra, o cinturão da verdade e as botas do evangelho da paz. Que sobre a espada deles é colocado, Pai, o fogo do Espírito Santo de Deus, o fogo direto do teu trono. Que sobre os escudos é derramado o sangue carmesim de Cristo. Em nome de Jesus, o Senhor disponibiliza agora para cada um dos meus irmãos que vão participar deste propósito anjos agora, Pai. Anjos de batalha espiritual. Anjos de guerra. Comecem a se posicionar agora dentro de cada lar.
Sela agora, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, meu amigo Espírito Santo, eu te peço, sela os umbrais de todas as casas. Sela, Senhor, as janelas. Eu declaro que é selado o chão, a terra, o fogo, a água, o éter, o ar, fiações de água, rede de esgoto, fiação elétrica. Os espelhos são blindados agora. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor reveste os teus filhos com um novo nível de autoridade a partir de agora. Em nome de Jesus, que eles venham romper. Eu declaro, Senhor, que neste propósito sairão, Senhor, generais de guerra, sairão, Senhor, homens e mulheres com novas patentes espirituais, que vão, Senhor, liberar palavras e decretos, e elas serão, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, estabelecidos sobre a face da terra, porque o que o Senhor liga nos céus é ligado na terra, o que nós ligamos na terra é desligado nos céus. Então, Pai, em nome de Jesus, eu declaro que todos eles, ó Pai, eles entrarão no novo nível de profundidade com o Senhor, no novo nível de busca, no novo nível de renúncia. Eu declaro também, Senhor, que dentro deste propósito, o Senhor vai ativar todos os 9 dons do Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que os 9 dons do Espírito serão derramados da mesma forma como fez em Pentecostes. O Senhor ativará, papai, todos aqueles que estão, Senhor, em nome de Jesus, todos aqueles que ainda estão paralisados nos dons, eles serão ativados na profundidade. Eu declaro o desbloqueio, Senhor, dentro deste período de propósito, o desbloqueio do útero espiritual deles, e eles gerarão frutos, eles gerarão, Senhor, em nome de Jesus, filhos espirituais. Eles gerarão, Senhor, no mundo espiritual, algo que o Senhor já liberou sobre eles. É o que eu oro e declaro, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus.